Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar de empreendedorismo. Dizem que o brasileiro tem um talento especial para os negócios, mas muitos profissionais saem de cursos e faculdades confiando mais no conhecimento técnico do que no seu lado administrador. Um risco para qualquer negócio dar certo. Pensando nisso, o professor de administração, Fábio Zugman, escreveu o livro Empreendedores Esquecidos, um guia para os chamados autônomos administrarem melhor seus negócios. O reestruturador de empresas Ricardo Negreiros trabalha para evitar o medo de qualquer empreendimento. Ele recupera empresas ameaçadas de fechar. Ricardo também aprendeu com a vida a empreender. Veio de Fortaleza para o Rio quando a família ficou sem dinheiro. Trabalhou muito, foi vendedor, office boy, fez faxina. Hoje tem sua própria empresa e conta alguns segredos para recuperar os negócios no livro Manual do Reestruturador de Empresas. Às vezes, recuperar uma carreira significa mudar. Essa foi a escolha da Samantha Imazaki. Ela trabalhou 10 anos na área de recursos humanos, não era feliz no trabalho, mas sempre teve um fascínio por gastronomia. Resolveu arriscar e hoje faz o maior sucesso criando bolos e doces. A artesã Francis Oliveira nasceu no interior do Ceará, sempre foi autodidata. Na fazenda dos avós fazia panelas e animais com barro. Depois aprendeu a trançar, a bordar e hoje ela cria acessórios feitos com material reciclado e ensina o ofício a moradores de rua e em comunidades carentes. O designer Cícero Pedrosa resolveu empreender descobrindo uma necessidade que existia no mercado. Ele cria artigos de papelaria de alto nível, no material e no acabamento. Hoje ele tem uma fábrica no Rio com quase 50 funcionários. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar querendo saber o que os empreendedores esquecidos, quem são eles? Assim, são os médicos, os advogados, os jornalistas, essa gente que tem que esse povo dar conta todo desses impostos todos. Exato. E quando você vai numa livraria, Leda, e procura um livro sobre empreendedores, parece que esse povo é esquecido mesmo. Quer dizer, se eu não me formei em administração, não quero abrir uma loja em shopping ou um restaurante, mas eu preciso administrar a minha vida. Eu sou um artesão, eu sou um designer, quer dizer, eu tenho uma formação técnica, eu sou um médico, advogado, mas eu sou um empreendedor, eu vou ter uma clínica, eu vou ter um consultório, eu vou ter funcionário. Como que eu posso fazer para o meu negócio dar certo? E muitas vezes, na faculdade, o que acontece? Quando você passa por um curso técnico, ou você ama o que você faz, você esquece a parte empreendedora. Quer dizer... Porque é chatíssimo também, vamos combinar, né? Vamos combinar os que impostos, não é? Mandar para o contador, o ISS, o ICMS, não sei, o PIS, o COFINS. É horrível. E, inclusive, eu falo que terceirize o que você puder, né? A pessoa acha que administrar é ficar correndo de um lado para o outro, apagando incêndio. Na verdade, eu falo que administrar é higiênico. Você administra para higienizar o seu negócio e conseguir trabalhar melhor. Então, quer dizer, aí você pode fazer aquilo que você gosta sem ter tanta incomodação assim, ficar correndo de um lado para o outro. E como é que a gente faz? A gente tem que aprender isso, você acha? Eu digo o seguinte... Porque a gente tem um contador, não é? O profissional autônomo sempre tem um contador, o médico, exato. E nem sempre... o advogado. Quer dizer, a gente tem que aprender a mentalidade do mercado. O que eu tento passar nos meus livros é que é uma mentalidade. Quer dizer, não é só eu me formar e ser um bom profissional ou ser um bom técnico naquilo que eu faço. Eu vou trabalhar no mercado, eu vou ter que contar com profissionais para me apoiar, eu vou ter que saber lidar com os profissionais. Então, muita gente acha que ser administrador significa sair correndo e ter que aprender tudo. Não. Por exemplo, eu falo contra essa ideia agora, que está cheio de livro por aí dizendo que a pessoa pode administrar o próprio dinheiro. Eu falo, olha, você vai trabalhar então 10 horas por dia na sua profissão, chegar cansado em casa, abrir lá o home broker da internet e investir sozinho em ações. Você vai saber mais que o teu gerente de banco, que um gestor de investimentos que faz isso o dia inteiro? Quer dizer, não. Então, como que eu identifico um bom gestor? Eu quero fazer um site. Vou chamar o meu primo, que entende de internet? Não, peraí, o que eu preciso de um site? Então, esse tipo de uma gestão mais profissional dos negócios que eu proponho. Não é uma questão justamente para você não precisar ficar lidando com esse dia a dia técnico e chato de imposto para lá, imposto para cá. Eu vejo os médicos, por exemplo, não sei, eu vou perguntar para vocês dos designers, mas os médicos que têm clínica, que tem que emitir nota fiscal, e todo mundo quebra o imposto de renda, e ele também tem que pagar os tributos dele, eles ficam muito atrapalhados com isso. Porque é muito complicado, porque você contrata uma secretária que também não entende disso,
O contador também não fica disponível, né? Você tem que mandar o seu material para o contador, ele atende dezenas de pessoas, se ele for bom. Exato. Não é? E aí tem assim o INSS do funcionário que é pago num dia, ou da empresa que é pago no outro, porque as coisas não são coordenadas, né? Não, infelizmente ainda é muito complicado no Brasil, ainda mais para o pequeno empreendedor, fazer tudo certinho. Mas é aquela coisa, se você pelo menos se organiza, você consegue dar conta das coisas. Por exemplo, uma coisa que eu digo no livro e que a gente vê muito profissional não fazendo, como você lidar com os buracos na agenda? Que é uma coisa muito comum, quer dizer, eu sou médico, mas de repente um cliente meu furou. Então, até eu decidir o que fazer nessa hora que eu tenho livre, já passou tanto tempo, eu já me desgastei. Se eu tenho uma agenda mais ou menos pronta, olha, a hora que eu receber um cliente furar, eu tenho uma agenda aqui de coisas que eu posso colocar num lugar. Quer dizer, são hábitos. Não é que eles vão resolver todos os problemas de todo mundo, mas eles vão tornar a vida um pouco mais tranquila. Menos enrolada, né? Exato. Quando você, por exemplo, eu abri aqui, escolhendo os seus clientes. Eu digo o seguinte, é muito comum a gente escutar reclamação do profissional liberal, principalmente, do técnico, que sempre tem os clientes que dão trabalho. O cara fala, mas tem um cliente que me dá calote, tem o cliente que reclama, tem o cliente que não é bem, eu poderia, de repente, estar atendendo outra pessoa melhor do que essa pessoa. Então, quer dizer, você também tem que ter um tato de não atender todo mundo que está pela sua porta. Esses dias eu estava até num... É uma coisa que a gente não está acostumado a escutar. Você abre qualquer livro, não, o cliente é o rei, o cliente manda. Peraí, tem cliente que é chato, tem cliente que incomoda, tem cliente que não paga. Como que eu lido com esse tipo de pessoa? Eu não quero todo cliente que entra na minha porta. Esses dias eu estava contando, eu estava num estabelecimento, tinha um senhor na fila para alugar veículo, né? E a pessoa estava com o contrato pronto e reclamando, cláusula por causa do contrato, que era padrão para todo mundo numa rede nacional. E quer dizer, chamaram o gerente, chamaram o atendente do lado, ficou uma fila enorme. Será que realmente aquele estabelecimento precisava daquele cliente? Que atrapalhou tudo? Que atrapalhou e formou uma fila, e os outros clientes bons que estavam acostumados a trabalhar com aquele estabelecimento, de repente não iam criar uma confusão daquelas, não iam perder tempo, não iam irritar. E todo mundo já passou por uma situação dessa. Por algo assim. Os médicos têm reclamado muito dos clientes, por exemplo, porque as pessoas, sexta-feira à noite, assim, não tem nada para fazer, olham o resultado do exame de sangue. Aí ligam pro cara, sabe assim, meu triglicerídeo está alto, 10h30 da noite. Isso, já paguei uma consulta, né? Já paguei a consulta. Então fica essa coisa, eu tenho conversado muito com eles sobre isso, assim. Uma coisa é você mandar um e-mail perguntando, olha, eu não estou me dando bem com esse remédio, posso tomar outro. Outra coisa é você mandar esse, aí ele manda dizer o remédio, você fala, mas aí o sangue, entendeu? Que você faz uma consulta, esse tipo de golpe, né? A invasão, o celular também faz uma invasão muito grande, né, na vida das pessoas. Hoje em dia, sim, tem que saber lidar com isso. Claro, se a pessoa não tem educação, também fica ligando para os outros, né, para o advogado, para saber qual é a solução no domingo de manhã, assim. Eu esqueci de te perguntar essa semana, né, você viu aquele meu caso? Como assim, entendeu? Esse cliente também não sei se é um cliente bem-vindo, né? Não é, aí que tá. A gente precisa parar com essa história de que você tem que atender bem. Você tem que saber o seguinte, se eu sou bom em tal coisa, então eu vou atender um tipo de público, eu não preciso atender todo mundo. Eu posso falar, olha meu caro, eu sou especialista em tal situação. Quem sabe se você procurar um outro especialista, você vai estar mais bem atendido nessa situação. Isso a gente falando em serviços, você tem como redirecionar. Mas, enfim, né? E quando você fala em empreendedores esquecidos, você está pensando em todo mundo, no médico, no advogado, no contador, no arquiteto, no psicólogo, em pessoas que não têm a prática, isso que eu achei interessante no livro, ser voltado para quem não tem a prática da chamada burocracia. Exato, e é interessante porque até o pessoal do Sebrae olhou e falou assim, pô, mas peraí, quer dizer, realmente, a gente escreve livro para o cara que vai abrir uma franquia, que vai abrir uma loja no shopping, e não para a pessoa que se formou em medicina e depois de virar médico descobre que ele é um empreendedor, e meio na pancada, né? Na pancada, porque ele tem que ter 2 secretárias, aí tem não sei o quê, e hoje em dia é cheio de... tem equipamentos novos, tem exames novos, vai só levar o exame, não é? Não tem, deve ter esses golpes abertos. Com certeza. E o valor do tempo? Porque a gente perde um tempo muito grande, né? Todo mundo perde tempo. Perde um tempo e a gente investe tempo. É aquilo que a gente volta, que estava falando de terceirizar as coisas. Quer dizer, se você quer fazer tudo sozinho, você acaba fazendo aquilo que não é a tua especialidade.
Então vamos voltar ao exemplo que está na moda, que são os investimentos. Ah, eu vou investir sozinho na bolsa, certo? Vamos dizer que a minha hora profissional custa 100, 200 reais. Eu tenho que pensar o seguinte, será que eu vou conseguir treinar, né, receber todo o conhecimento técnico e para chegar a valer esses 100 a 200 reais por hora? Ou se eu pegar isso e terceirizar para outra pessoa, eu posso ganhar os 100 reais por hora na minha profissão e pagar alguém para fazer, certo? O mesmo vale para secretário, o mesmo vale para contador, para assessoria de imprensa, para o cara que faz o site, para publicidade. Quantos profissionais eu vejo e me falam assim, pô, eu passei o fim de semana desenhando meu cartão de visita. Tá, então você trabalhou 16 horas desenhando um cartão de visita. Quanto que um designer cobraria? E o que você faria, né, estudando ou se divertindo, se desestressando, né? Usando tem o seu valor, tempo. Né? O tempo tem um valor extraordinário. Exatamente. Mas eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, Cícero, assim, de calcular o seu tempo? Às vezes você perde tempo com uma bobagem, botando em ordem uma papelada que você não precisava necessariamente mas você centraliza, vou fazer melhor, não tem isso? Não, no meu caso a empresa chama Cícero, né? Meu caderno chama Cícero e é o meu próprio nome, então a minha vida é a empresa, então é muito difícil eu calcular o tempo, às vezes eu trabalho 24 horas, na verdade eu vivo para minha empresa e para mim mesmo, então eu estou o tempo inteiro pensando isso 24 horas. E agora que a empresa já tem 5 anos, eu consigo fazer o que ele falou. No início eu não conseguia, era eu que virava à noite realmente fazendo tudo. Já tinha um contador, é claro, mas hoje em dia a gente pode dividir, a gente tem equipes para cada setor, para cada área, e aí ficou mais tranquilo. Melhorou, né? Mas E você, Samantha? Assim, por enquanto eu que também faço tudo efetivamente, né? Mas no caso do cartão de visita, do site, isso eu sei que eu não tenho competência para fazer, então contrato outra pessoa, porque eu vou perder tempo com aquilo e vou perder tempo no meu trabalho, que é o que me dá o lucro. O sustento, né? Isso. E aí você já consegue delegar alguma coisa? Isso sim. Mas você que faz as compras? Desde o início. Comprar, passar e-mail, passar orçamento, tudo eu que faço. Como é que é com você, França? Comigo é muito difícil, porque eu gosto de criar, né? Então, a primeira peça eu faço, leva um tempo, crio, mas nessa hora do vender, de administrar, ele já me foge completamente. Já fiz alguns cursos, mas ainda preciso aprender mais com esse livro aí. Você não deve ter isso, né? Porque você é teórico de empreendedorismo. Não, eu adorei esse assunto do Fábio, porque, sem dúvida, o que ele colocou é o que está, de certa maneira, no meu livro, de uma maneira muito evidente, logo no início, inclusive. Porque eu digo que qualquer empresa, qualquer ela, seja ela empresa individual, de um dentista, até a Petrobras, que é gigantesca, você tem o que eu chamo de tripé funcional básico. O que significa isso? Toda empresa tem 3 áreas: área comercial, área administrativa e área de produção. Então, quer dizer, quando você sabe que tem cada um desses espaços a preencher, e você é uma empresa ainda pequena, você pode até optar por trabalhar ou na parte comercial, na parte de produção, por exemplo, quem produz, quem vende, tem essa demanda. Mas, sem dúvida, nenhum empreendedor consegue ser bom nas 3 áreas ao mesmo tempo. E aí o espaço que ele está colocando é assim: terceirize, se você está em determinado porte, terceirize a área administrativa, que na figura de um contador. Então, este é o modelo perfeito, quer dizer, você terceirizar com o contador até um certo momento. Depois, quando começa a complicar, como é o caso provavelmente do Cícero, em que você tem vários produtos, se você não conseguir custear aqueles produtos e poder ter uma visão correta dos números que você está vivendo, você pode incorrer em problemas de vender com prejuízo. Não é isso? O Cícero está rindo ali, mas ele já deve estar preocupado com isso. Então, quer dizer, o empreendedor no Brasil, eles são fantásticos, são verdadeiros heróis. Eu sempre tiro meu chapéu quando eu falo com empreendedores, porque são verdadeiros heróis. As coisas são difíceis. E são normalmente pessoas com muito talento na área comercial e de produção. São pessoas que sabem vender, gostam de falar, gostam de vender, são entusiasmados com aquilo e sabem entregar, produzir. E vão deixando a área administrativa, diga-se aí, o controle, os números, a organização, para um outro momento, ou para amanhã, etc. Então, o equilíbrio de olhar para a área administrativa, ou seja, para o controle dos números, o quanto antes acontecer, melhor. Eu acho que é brilhante a sugestão do Fábio. Eu até brinco, né, Ricardo? Para a pessoa, se ela não gosta, então faça o seguinte: pegue 2, 3 horas na semana, tire a sua roupa de empreendedor e coloque a roupa de administrador. E aí você vai ser o cara chato.
Quer dizer, tentar criar um marco assim na semana, num horário que você fala assim, bem, agora eu